tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho. O estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução Guilhom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 30, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens de 7 a 10 e 13, Missão do Homem Inteligente. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Michele, da Ana e do Ney. Convidamos nossa amiga Ana para fazer a prece inicial. Certo, então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele a permissão para a gente iniciar nosso estudo e a nossa conversação, pedindo aqui a presença da espiritualidade, dos trabalhadores de Jesus, convidando Jesus para que ocupe o local de honra dessa sala nossa, mesmo que virtual, pedindo paz, harmonia, pedindo que abençoe a nossa semana, cuide de todos os nossos entes, nossos amados, abençoa, nos dando esclarecimento, nos dando condições de poder ajudar as pessoas e a gente também ser ajudado através dessas nossas conversações. Que assim seja. Que assim seja. O que é dar graças ao Pai? Por que Jesus deu graças ao Pai? Jesus foi nosso mestre e guia, né? Nosso grande exemplo. E como o apóstolo Paulo disse lá em Tessalonicenses, né? No 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na gratidão, você reconhece a sabedoria, a soberania de Deus. A gratidão nos faz olhar além das circunstâncias, né? Na gratidão, a gente consegue olhar além dos problemas, a gente consegue ver além daquilo, além dos problemas, além olhar na amplitude, né? A gratidão não é um simples sentimento. A sensação da gratidão pode ser vivenciada quando a gente reconhece o privilégio de ter uma família, de ter um lar, de ter um trabalho, ou simplesmente a vida. São várias as fontes da gratidão presentes no nosso dia a dia. Cabe a nós identificar cada um deles, né? Por exemplo, mesmo que a gente tenha um dia ruim no trabalho, a gente pode escolher se lamuriar esse dia ruim, né? Ou ficar remoendo esse dia ruim com o chefe, nossa, que dia péssimo, ou optar por lembrar que a gente tem uma família em casa, feliz, abençoada, lembrar que a gente tem um trabalho, mesmo que tenha, né, um dia ruim, mas ainda assim tem um trabalho que nos sustenta, ou que tem a possibilidade de trocar de trabalho, trocar de foco, né? Tirar o foco negativo para o positivo. E, além de tudo, a gratidão ainda nos traz vários benefícios, porque ela alivia o estresse, ela gera emoções positivas, ela fortalece relacionamentos, ajuda a promover empatia, porque quando a gente é positivo, a gente aproxima mais as pessoas, melhora a saúde física e emocional, torna as pessoas menos materialistas, ajuda a reconhecer o que se tem, fortalece a autoestima, reduz o risco de depressão e traz uma visão mais positiva da vida. E nós que somos
cristãos e espíritas, a gente deveria principalmente copiar, né, se espelhar nos nossos irmãos evangélicos e praticar mais a gratidão, por exemplo, na hora do alimento, que eles sempre se reúnem para agradecer o alimento na hora das refeições, né? Fazem uma prece antes das refeições do almoço, jantar. E é claro que a prece ela tem que ser sincera, né? E eu acho que é um hábito muito, muito interessante, muito bom quando ele é sincero. Então, a gratidão, quando ela é do coração, e a gente não pode confundir a gratidão com o obrigado, porque o obrigado, ele é obrigação, porque o nosso obrigado na língua portuguesa é realmente, né, é a obrigação, é aquele sinto-me obrigado a lhe retribuir este favor, é a obrigação de retribuir um favor. E a gratidão não, a gratidão ela vem de dentro. A gente realmente quer dar graça, é olhar para tudo que a gente tem, para tudo aquilo que Deus nos deu e agradecer. É realmente olhar além das circunstâncias e ver o quanto nós somos privilegiados, né, por mais uma encarnação, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de evoluir, de aprendizado e dar graças pelas coisas boas, né, pelas coisas ruins, que muitas vezes as coisas ruins que nos acontecem, elas nos acontecem porque nós precisamos passar por experiências que vão nos acrescentar algo, se não agora ou lá na frente, e muitas vezes nós passamos por coisas ruins porque são livramentos de coisas maiores que a gente acha: ai, Deus, eu não merecia isso. Às vezes merecemos sim, às vezes nós pedimos para passar por determinadas situações. E, né, quantas vezes a gente fala: ai, eu não pedi isso. E a gente olha e fala assim: nossa, isso me fez tão bem passar por determinadas coisas, porque me gerou crescimento, me gerou experiência, e a gente vai agradecer, né? A gente vai dar graça lá na frente. Nossa, como tal atitude me fez bem. Então é isso, é realmente dar graça por tudo que nos acontece, por pior que pareça naquele momento, sempre tem um objetivo maior em nossa vida. É isso. Muito obrigado, Michele. E o que significa ser prudente? A quem Jesus se refere como prudente, prudentes e doutos? Pois bem, é considerado uma virtude por excelência, né, da vida prática. De um modo geral, associa-se a prudência à sabedoria, né? É a introspecção e o conhecimento. Essa palavra se origina do latim prudentia, o significando que previsão, sagacidade. Pois bem, trata-se da capacidade de julgar entre ações maliciosas e virtuosas. Não só no sentido geral, mas com referência às ações apropriadas num dado tempo e lugar. Ela ajuda a razão de discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e o escolher junto aos meios para se atingir. Pois bem, a prudência, meus irmãos, é uma atitude de sabedoria. Prudência no falar, prudência no agir, prudência no pensar. Eis uma importante virtude da alma. O falar com prudência nos conduz a uma atitude refletida, pois muitas vezes perdemos o domínio das palavras que, desentrelaçadas, produzem incêndio, promove conflitos, distúrbio e muitos outros desastres, né?
Isso de acordo com o nosso momento e de acordo com como nós nos encontramos emocionalmente. Porque palavras não pronunciadas é patrimônio precioso do que o ser humano se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada pode se converter, quando ditado sobre ofensas, em castigo que volta a punir o responsável que a libera. É como aquele pensou, plasmou, atingiu, certo? É uma ação precipitada. Se é necessária prudência, se é necessária observância do nosso comportamento, invariavelmente, meus irmãos, é causa de desacertos e aflições sem nome, conduzindo as vítimas ao despenhadeiro do insucesso, cuja rampa é o que é. O remorso sempre chega tarde, né? A gente fere, atinge, e depois que nós paramos para refletir, já é tarde, né? Todos nós, antes de agir, o homem tem que ser depositado de todos os valores que pode investir, do bem ou do mal, certo? Após a ação da imprudência ou da prudência, nós recolhemos os resultados no ato. E também é salutar se dessas formas de agir através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz e que escraviza quem a praticou, que é aquele negócio, a gente fere, depois vem o remorso. Por quê? Porque Jesus já dizia, sábios e prudentes, né? Naquele tempo dele, respondendo, disse Jesus, graça te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes e revelaste aos simples e pequeninos. Isso está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pois bem, meus irmãos, Jesus fazendo esse agradecimento a Deus por haver revelado aos simples e pequeninos, não aos sábios e prudentes, a verdade das suas leis. Reconhecia a sabedoria divina que o mandara àqueles que tinham as condições necessárias ao aprendizado e aqueles que, pela sua simplicidade, do seu próprio viver, com as dificuldades do dia a dia, estavam mais amadurecidos para perceber os valores espirituais que levariam à felicidade e à paz. Gratidão. Muito obrigado, Ney. E de que maneira o poder de Deus se manifesta hoje? Então, o poder de Deus, ele se manifesta de todas as formas, nas grandes e nas pequenas coisas. Só não enxerga a gloriosa manifestação aqueles que são cegos de ver e de ouvir. O que provoca essa cegueira e essa surdez é o orgulho que habita e que está incrustado dentro de nós. Pois Deus manifesta seu poder àqueles que são humildes de coração e, como disse o Ney aí, ele os oculta daqueles que são orgulhosos. Aqueles que se consideram grandes por possuírem coisas materiais, ou formação acadêmica, ou mesmo por nascimento, ou por origem, já recebem aqui, nessa encarnação, aquilo que o dinheiro e o poder pode dar. Aqueles que são humildes e pobres de espírito recebem olhos de ouvir, olhos e ouvidos abertos para compreender o poder de Deus e receberem a recompensa na verdadeira vida, né, que é na pátria espiritual.
Não quero com isso dizer que a pobreza material representa humildade, de forma alguma, nem que a riqueza de ouro signifique uma pessoa seja orgulhosa. Porquanto há tantas pessoas abastadas financeiramente e que são muito humildes, e de outra maneira, outros que já são materialmente pobres e que são extremamente orgulhosos. Essa é a razão de ter olhos de ver e ouvidos para escutar. A manifestação de Deus está em tudo, em todo lugar, começa inclusive pelo ar que nós respiramos. É isso. Obrigado, Ana. E para a gente responder a pergunta, que é o título do nosso estudo de hoje, qual é a missão e as atitudes do homem inteligente na Terra? Primeiro a gente tem que fazer a pergunta, o que significa inteligente? Inteligente é um adjetivo e substantivo de dois gêneros, que ou que revela inteligência, forma de vida também, que ou aquele que possui mais inteligência que a média das pessoas. Etimologicamente, vem da palavra latina intelligentia, provém de intelligere, termo composto por intus, entre, e elegere, que significa escolher ou ler. Ser inteligente é, assim, saber escolher a melhor alternativa entre as várias, mas também saber ler dentro das coisas. Temos que partir também do princípio que todos nós somos seres inteligentes, em maior ou menor grau. E assim, a missão de todos nós, os humanos, é, usando o livre-arbítrio, escolher bem. Todos nós, todos os dias, somos testados em nossas escolhas. E cada uma seguramente trará consequências que iremos levar por toda a nossa existência. Logo, façamos nossas escolhas com sabedoria, com prudência e sempre buscando o bem, orientados pelo exemplo do Cristo. Evidente que alguns reencarnam dotados com maior capacidade intelectual que outros. Para esses, a responsabilidade das escolhas é maior. A quem é muito dado, muito será cobrado. Como qualquer habilidade ou capacidade, deve ser utilizada com maior cuidado e visando o bem do próximo, e evitando o mau uso de suas faculdades. Por isso, no fundo, não importa quão inteligentes somos, o importante é usar o nosso livre-arbítrio, escolhendo sempre o lado do bem, do amor e do perdão, visando o nosso progresso individual. E se formos dotados de uma capacidade intelectual maior, que usemos com maior cautela, pois temos o dever de bem usar tal capacidade, como qualquer outra que nos é concedida por Deus. E no texto do livro Vida em Vida, o texto Pedras, que Emmanuel ditou para Chico Xavier, ele diz o seguinte: pedras. As dificuldades de qualquer natureza são sempre pedras simbólicas, asfixiando-nos as melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho, do destino que recebemos na glória do tempo. É necessário saber tratá-las com prudência, serenidade e sabedoria. Há diversos modos de considerar os obstáculos, removendo-os ou aproveitando-os. O preguiçoso recebe os calhaus da luta e estende-se no caminho, sucumbindo a seu peso. É o espírito desanimado, indolente e enfermiço. O desesperado, em se sentindo sob os granizos da sorte, confia-se à intemperança mental e atira-os ao vidante, inocente, ou à porta de companheiros inofensivos. É o espírito indisciplinado, renitente e impulsivo, que sabe apenas ferir o próximo ou denegri-lo com atitudes impensadas ou levianas.
O homem inteligente, todavia, recebe as pedras da experiência e ainda, mesmo sangrando as mãos ou o coração, recolhe-as cuidadoso, valendo-se delas para a confecção de utilidades ou para a construção de edifícios consagrados ao agasalho, ao reconforto ou à benemerência, em favor dele mesmo e de quantos o acompanhavam na marcha evolutiva. Ninguém passará ileso. As pedras da incompreensão, da dor, no ambiente comum da existência carnal, chovem sobre todos. Do entendimento e da conduta de cada um dependerão a felicidade ou o infortúnio na laboriosa romagem terrestre. Bem, agradecemos a colaboração de todos no estudo da noite e pedimos para a nossa amiga Michele fazer a prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo. Agradecemos a espiritualidade amiga pela presença e amparo. Damos graças pela oportunidade de mais uma encarnação, pelo aprendizado, pela doutrina espírita em nossas vidas, pela oportunidade de progresso e pelo amparo dos amigos espirituais, pelos nossos mentores e por todos os aprendizados diários em nossas vidas. Pedimos que a espiritualidade amiga continue conosco, nos amparando e nos auxiliando em nossa jornada, que esse estudo continue reverberando em nossos corações, para que sejamos prudentes, que sejamos gratos e vigilantes diariamente, que possamos ter o seu Evangelho em nossos corações e que consigamos ser exemplos para os nossos familiares, amigos e, acima de tudo, consigamos evoluir a cada dia. Pedimos também que ampare a todos aqueles que necessitam de auxílio, que necessitam de amparo, de consolo, nos hospitais, nos abrigos, que possam ser visitados por amigos espirituais e que recebam a sua mão, Jesus. É isso que pedimos e que agradecemos. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.